galera que está com sangue no olho, faca no dente, galera que está focada nos estudos, com muito café. Nessa nossa videoaula nós daremos continuidade à aula sobre Platão. Na nossa primeira videoaula nós abordamos o contexto histórico, a vida de Platão, sua fundamentação da metafísica, sua epistemologia e sua dialética. E nessa segunda parte nós vamos estudar o mito da caverna, aquela teoria da reminiscência da alma, a tripartição da alma, o amor em Platão e sua concepção de política. Então, vem comigo, galera. Bom, o que é o mito da caverna de Platão, ou alegoria da caverna? Nós estudamos na primeira videoaula que Platão para Platão chegar ao conhecimento só é possível através da dialética, processo de ascensão em busca da verdade através da razão. E aí nós falamos dessas etapas, né? Por exemplo, esse processo passa por 4 etapas onde você supera o mundo sensível em direção ao mundo inteligível, ok? E o mito da caverna, ou também chamado de alegoria da caverna, que é um diálogo entre Glauco, o irmão de Platão, e Sócrates, o mestre de Platão. Esse diálogo, que está lá no livro 7 de A República, nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse processo da dialética. Então, o que nos conta Platão, o que nos diz Platão sobre o mito da caverna? Platão nos conta que no fundo de uma caverna viviam alguns homens acorrentados atrás de um muro. E tudo que esses homens conheciam eram sombras que eram projetadas no teto da caverna por uma fogueira, por pessoas que do outro lado do muro carregavam estandartes e símbolos. Um belo dia, um dos prisioneiros se livra das correntes e sai da caverna. Ao sair da caverna, esse prisioneiro conheceu o mundo do bom, do belo, da luz, da verdade, o mundo do conhecimento, do inteligível, o mundo da sabedoria, o mundo da razão. E ele voltou para a caverna, para libertar os demais presos que estavam ali acorrentados. Por esses homens acorrentados ali acabaram matando o único que conhecia a verdade. Fim trágico, não é? Bom, podemos entender o mito da caverna como um ato de libertação. Libertação do homem frente ao mundo da escuridão e da ignorância que representa essa caverna. A iluminação da alma rumo à verdade é o que essa caverna, o que esse mito tenta nos mostrar, como uma espécie de tentativa de tirar o homem do dogmatismo, do senso comum. Tudo bem? E aí o que podemos aprender com o mito da caverna? O que é cada simbologia que está ali, né? A caverna é o mundo sensível onde vivemos, onde tudo é imagem, ilusão, é crença, é impressão, é sombras. Entende isso? Sombras. A luz da fogueira é o reflexo do mundo das coisas mutáveis. Pode ser concebido como as falsas ciências que tentam iluminar as nossas vidas, mas é uma pura ilusão. Os prisioneiros, pessoas presas no mundo sensível e imperfeito, somos nós. As sombras, as coisas sensíveis que as pessoas tomam como verdadeiras, mas não passam de cópias de ideias imperfeitas e mutáveis. E as correntes são os nossos preconceitos que nos amarram, que nos prendem. A dialética é o instrumento capaz de nos libertar, tá? E o prisioneiro que escapa é o filósofo, é Sócrates. Ele faz uma alusão a Sócrates. Mataram o único que conhecia a verdade. Sócrates foi condenado à morte por conhecer a verdade. Então, de certa maneira, o mundo da caverna é o mundo da ilusão, o mundo das sombras é o mundo da ilusão. A partir dessas ilusões nós criamos crenças, impressões sobre esse mundo. Chegamos a começar a raciocinar, a pensar, criar falsas ciências em alguns momentos e até ver uma luz no fim do túnel. E finalmente, quando saímos da caverna, conhecemos a verdade, o bom, o belo, a sabedoria, o conhecimento. O mundo da caverna é o mundo físico, o mundo além da caverna é o mundo da essência inteligível. Tudo bem? Bom, a partir desse pressuposto, a partir da alegoria da caverna, é possível pensar, será que todos estão prontos para se libertar da caverna? E mais, será que as pessoas estão prontas para conhecer a verdade? Todos nós somos capazes de conhecer a verdade? E aí Platão, ele tenta nos dar algumas respostas sobre essas perguntas,
na sua teoria da reminiscência da alma. Nesse mito, Platão narra a história do pastor Er. Ele foi levado por uma deusa para visitar o reino dos mortos, onde ficam as almas. E nesse lugar as almas aguardam o dia em que poderão se encarnar em novos corpos, sendo que elas podem escolher a vida que querem ter na Terra, ok? E após sua escolha, elas são encaminhadas ao rio do esquecimento, Lete. Lete em grego significa esquecer. Aquelas almas que bebem muita água do rio Lete escolhem uma vida de prazeres, desejos, luxúria, fama, prestígio, riqueza, esquecem do conhecimento. E aquelas almas que bebem pouca água do rio Lete escolhem uma vida de conhecimento e sabedoria. Então, as almas que bebem muita água se afastam por completo do conhecimento, pois esquecem as ideias que um dia contemplaram no mundo da essência. Já as almas que bebem pouca água estão mais próximas do conhecimento, pois facilmente podem lembrar dessas ideias que um dia já contemplaram. Tudo bem? Então, Platão argumenta que o homem ele é composto de uma dualidade, corpo e alma. O conhecimento sensível é imperfeito, é passageiro. O conhecimento inteligível da alma é perfeito e verdadeiro. Ok? Para alcançar o mundo inteligível, o homem precisa conhecer a verdade, discernir o bem do mal e contemplar o belo. Olha que lindo isso, né? Isso é Platão, gente, Platão. Bom, e aí chegamos na teoria da tripartição da alma. Platão nos diz que, sendo o ser humano constituído de corpo e alma, apenas a alma pode alcançar o conhecimento verdadeiro, conhecer de fato o mundo inteligível. Nosso corpo, através dos nossos sentidos, tá? Olfato, paladar, visão, audição, só nos permite conhecer uma ilusão, conhecer uma breve opinião sobre o mundo. Platão, então, em sua obra Fedro, né, ele nos apresenta o mito do cocheiro, que para mim é um dos ensinamentos mais fortes e importantes de Platão. Nele tem-se a imagem de uma carruagem que é guiada por um cocheiro e puxada por 2 cavalos. Um cavalo branco, bom, obediente, e um outro cavalo preto, mau e desobediente. Ok? A carruagem é a metáfora do próprio ser humano, que tem sua alma dividida em 3 partes. A parte racional, que nos conduz à inteligência, à virtude da alma, está ligada à mente, à cabeça e representa o cocheiro. A parte irascível, ok? A parte do ânimo, da coragem, do vigor, que está ligada ao tórax, ao peito, ao coração, pode ser representada pelo cavalo bom e fiel, obediente. E a parte apetitiva, que está ligada às paixões, desejos, prazer, é a parte que está ligada aos órgãos sexuais, representado pelo cavalo mau. Então, o que podemos aprender? O que o mito do cocheiro de Platão nos ensina? Que o corpo humano é a carruagem. O caminho é a nossa vida. O homem que conduz a carruagem, o pensamento, somos nós, né? O homem que conduz o pensamento e controla as rédeas é o cocheiro. Nossas emoções é o cavalo branco. Nossos prazeres é o cavalo negro. E o homem, o cocheiro, com a ajuda do cavalo bom, deve dominar o cavalo mau. A alma racional, com a ajuda da alma irascível, deve dominar a alma apetitiva. Porque, nos ensina Platão, se deixarmos o cavalo mau, que age pelo prazer, movido pelas paixões e desejos, tomar conta da nossa vida, do nosso corpo, andamos em disparada rumo a um abismo, às tragédias, à morte. Ok? E aí, senhoras e senhores, continuando ali nos ensinamentos de Platão, né, o amor platônico. O amor platônico é tratado ali no senso comum como aquele amor idealizado, inacessível, digamos assim, impossível de ser realizado. Porém, o verdadeiro amor ensinado por Platão, que é o Eros, não é um sentimento, tá? Mas sim uma força que te impulsiona, que leva as pessoas a chegarem a algum lugar.
O amor em Platão não é bom, não é belo, ele é uma força que te leva a buscar o bom e o belo. O Eros, o amor, é a força mediadora, portanto, em Platão, que leva o homem a superar o sensível e buscar o inteligível. Tudo bem? E para fechar a nossa aula, a concepção política de Platão. Platão tratou de a política em sua obra República. O objetivo era apontar os caminhos para que a polis pudesse ser bem governada, bem administrada. E Platão diz que o bom cidadão é um bom político. A felicidade do cidadão se faz cumprir na justiça. A finalidade última da política é a justiça para o bem comum. Pensar no bem comum, no bem de todos que vivem na polis, ok? A partir da leitura de Platão, é possível entender que a moral privada é inferior à moral pública. Tá? Ela separa e ela é inferior. E que sempre os interesses do coletivo devem estar acima dos interesses de uma única pessoa. Ok? Então, Platão defende o que vai ficar conhecido como uma sofocracia. Sofos, sofia, sabedoria, sábio, kratia, kratos, poder. É o governo dos mais sábios, dos mais inteligentes. Platão era contrário à democracia e à monarquia porque eram decadentes. Para Platão, a polis era dividida em 3 partes, ou melhor dizendo, classes sociais distintas. E ela deveria sim ser dividida. Magistrados, os filósofos, que deveriam agir de acordo com a razão, os guerreiros, soldados, que agem de acordo com a emoção, a exemplo do amor pela pátria, tudo bem? E o povo, que são os agricultores, comerciantes, artesãos, que costumeiramente agem pelo prazer, buscando ali suas realizações mais sensíveis, mais imediatas. Então, trata-se de uma clara alusão à tripartição da alma. A gente fica aqui, galera, tudo bem? Sangue no olho, faca nos dentes, ó, café e foco nos estudos. Um abraço, galera. Tchau, tchau.